Fala, Clauder, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Flutter Dicas. E nesse vídeo eu vou te ensinar a implementar o Local Storage no Flutter através de um aplicativo que vamos construir, tá? Bom, o aplicativo em questão é esse aqui, tem um texto, comece gerando um número e três botões aqui, um para gerar um número aleatório, outro para limpar a lista e outro para salvar. Se a gente clicar aqui em gerar número aleatório, ele vai gerando um número aleatório de 0 a 100, tá? E aí, se a gente vai clicando, ele vai então adicionando aqui um embaixo do outro. Agora, se a gente fechar o aplicativo e abrir ele novamente, você vai perceber que os números não foram salvos, tá? Então, tá novamente aqui, começa gerando um número, tá? Então, agora, se a gente clicar aqui, e agora sim clicar em salvar, ele vai salvar no Local Storage, tá? Então, números aleatórios salvos com sucesso. Agora, então, 6, 88 e 17, se a gente fechar o aplicativo e abrir novamente, a gente deve ver os mesmos números aqui na tela, porque a gente salvou no Local Storage e a gente recuperou ao inicializar o aplicativo, tá bom? Bom, então depois da introdução, a gente começa então esse aplicativo e vai até o final. Fechou? Então, bora lá. Bom, bora lá então, coders. Só um avisinho rapidinho para vocês. Para quem ainda não viu, a partir do dia 23 de novembro de 2023 até o dia 1 de dezembro de 2023, eu estou dando 20% de desconto no Flutter Dicas Bootcamp graças a Black Friday, tá? Então, se você quiser aproveitar esse desconto, basta adicionar o cupom PFFDB na hora do checkout, tá? Para você conseguir então esses 20% de desconto, tá bom? Se você quiser aproveitar, melhorar, né, esses conhecimentos de Dart e Flutter, lá tem mais de 40 horas de curso. Se você tiver alguma dúvida, né, sobre o curso, pode mandar uma mensagem no Instagram ou até comentar aqui nesse vídeo, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, antes da gente criar o projeto aqui, no nosso Local Storage, tá, que é esse projeto aqui, vamos só dar uma olhada aqui na documentação do Shared Preferences, tá? O Shared Preferences, ele é um Local Storage, ou seja, são dados persistentes que você vai salvar no seu celular e aí quando você fechar você consegue recuperá-los, tá? E ele é Flutter Favorite, tá? Então você pode confiar tranquilamente nesse package porque ele é muito bom e tem uma ótima documentação, tá? Então se a gente descer um pouco aqui, você consegue ver que você consegue recuperar a instância do Shared Preference e através da instância você consegue fazer o que você quiser, tá? Então o set é para você salvar algum tipo de dado no seu dispositivo. Você pode salvar uma int, número inteiro, você pode salvar uma booleana, pode salvar um double, string e uma string list. E aqui o read data, né, para você ler os dados, você usa o get, tá? Então você pode pegar uma int, bool, double, string e string list, tá bom? Então é isso, é bem básico, bem tranquilo de entender, de saber o que está acontecendo aqui no Shared Preference, para saber como que ele funciona, né? E bora então para o código. Bom, então eu vou abrir aqui o meu prompt, tá? Já tá tudo legal para criar o projeto. Eu vou abaixar aqui para ficar um pouquinho mais fácil de ler. E vamos lá então Flutter Create. Vou chamar aqui de Local Storage mesmo, tá bom? O org eu vou colocar br.com.flutterdicas.localstorage e o platforms vai ser iOS e Android apenas. Vamos já dar um code local storage. Abrir já então no Visual Studio Code. E aqui então temos o aplicativo, o nosso projeto, né, aberto aqui no Visual Studio Code. Legal? Bom, então antes da gente começar, já vamos adicionar o Shared Preference. Para isso, a gente aperta Ctrl Shift P, clica em, dá um Enter, né, em Add Dependency. E aí a gente coloca aqui Shared Line Preferences, tá? Então esse é o primeiro aqui. Já damos um Enter. E aqui, se a gente entrar no pubspec.yaml, se a gente descer, tá? O meu Shared Preference, a versão que eu estou usando, tá? De agora é a 2.2.2 e eu recomendo que você use a mesma, tá? Para que não dê algum conflito, né, no futuro, tá bom? Legal, vamos fechar aqui. E agora vamos já para a lib, o main, tá? Vamos já dar uma limpada aqui no código, só apagar esses comentários, pegar esse comentário aqui e apagar tudo aqui para baixo. Legal. Bom, antes da gente criar uma nova screen aqui, uma nova page, né? Vamos fazer o seguinte. Aqui, dentro de
perceba que aqui o tema ele tá dark, né? Então tema escuro. E é isso que eu vou habilitar aqui. E aí para isso a gente coloca o theme mode.dark. E aí a gente coloca o dark theme data, colocando aqui o brightness.dark. Legal. Agora então vamos clicar com o botão direito, novo arquivo, tá? Aqui dentro de lib. E aí a gente vai ter primeiro um screen, né? Screens de telas. E aí dentro a gente vai ter o home screen.dart. No caso vai ser essa tela inteira aqui, tá bom? Eu vou dar um fd stf, fd stateful widget. Se você não tem ainda esses atalhos, né, no teclado, basta você ir em extensões, colocar Flutter dicas e instalar esse primeiro aqui, Flutter dicas snippets aqui, extension, né, para te ajudar aí a criar esse código automaticamente. Então você coloca fd stf novamente, ou stateful, fd-stateful, e aí você já cria um stateful widget com o nome do aplicativo, tá? Colocando ele aqui dessa forma. Legal? Bom, então vamos só retornar um scaffold por enquanto. Vamos salvar, entrar aqui em main e vamos então colocar aqui home screen. Vamos salvar e agora já vamos então executar em depuração esse código aqui nesse celular. Bom, então enquanto ele executa, vamos continuar rodando aqui, tá? Deixa eu pensar. Bom, eu vou começar então criando o local storage já, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos clicar em novo arquivo. A gente vai colocar aqui, novo arquivo. A gente vai colocar aqui controllers. Então dentro da pasta controllers a gente vai ter numbers, local, não, vou colocar numbers storage controller.dart. Certo? Então criei a pasta controllers e aí dentro numbers storage controller. Bom, abriu então o nosso aplicativo, ele está dessa forma, por enquanto, não temos nada ainda, então vamos começar a construir. Primeiramente, então, vou fazer apenas o controlador para salvar, né, os números no local storage, tá? Então, vamos lá, vou dar um fd class, e aí aqui dentro a gente vai ter a primeira função, que vai ser um future void chamada save numbers list, ou seja, salvar, né, a minha lista de números. Eu vou receber um list de number model, que é um modelo, né, que a gente vai criar. E aí eu vou colocar aqui list of numbers, tá? E aí vamos deixar assim por enquanto, porque primeiro eu vou criar este modelo, tá bom? Bom, então vamos... eu poderia muito bem, né, colocar apenas um int aqui, né, uma lista de inteiros, só que eu não quero, porque eu quero deixar algo mais prático, mais funcional, que a gente usa no dia a dia, tá? Porque no dia a dia a gente vai ter mais modelos, né? Uma lista de modelos do que uma lista de inteiros ou de strings, tá bom? Então a gente vai criar um modelo próprio para a gente poder usar o toMap e o fromMap, tá? Que são duas funções que a gente usa muito, tá bom? Então em lib, novamente, novo arquivo. E aí a gente vai então criar uma pasta models. E dentro de models teremos number model.dart. fd class. E aí aqui dentro vamos ter final int number, tá? Então um número inteiro. E aí teremos então o construtor dele, number model, passando então o this.number. E aí teremos então mais duas funções, né? Uma que vai retornar um map string int. O map vai ser chamado. E aí a gente vai retornar aqui com uma key number e o value number, bom? Então, quando a gente for transformar, né, a gente não consegue salvar um modelo do Dart no local storage. Então, quando a gente for salvar, né, no local storage, a gente vai primeiro transformar cada item da lista para um map, e aí depois a gente vai transformar toda a lista em um JSON, tá? Ou seja, um JSON numa string. E aí essa string a gente consegue salvar, né, com o set string aqui, né, da documentação, tá? A gente tem o set string, tá bom? Então, ponto e vírgula aqui. E agora vamos fazer um factory number model, tá? Então, um construtor aqui, um from map, recebendo um map aqui.
E aí a gente vai dar um return, tá? Podemos até fazer direto aqui, ó. Um arrow function. E aí a gente retorna, né, um number model. E aí a gente vai passar aqui o map number, tá? Então, lembrando que quando a gente tem a chave, né, que no caso a chave é number, a gente consegue, através do map, acessar o number, e aí a gente consegue, então, acessar o valor, né, que é o number, tá? Se você tem muita dificuldade com o map, tá? Dá uma olhada, tem bastante vídeo na internet. Se você está no Flutter Dicas Bootcamp, lá a gente fala muito sobre isso, tá bom? Bom, então é isso, vamos salvar, tá? Então é isso, esse é o modelo completo já do número que a gente vai precisar. Podemos fechar ele e vamos aqui voltar e importar aqui o number model, tá? Agora a gente vai então implementar essa função. Eu vou antes adicionar um async, já que eu vou usar o await aqui dentro. E aí a gente vai fazer o seguinte, tá? Lembra que aqui na documentação, espero que eu não esteja deixando vocês cegos, tá? Porque aqui a tela tá muito branca. A gente vai de uma preta para branca, mas vamos lá. Faz parte. Então, aqui que a gente tem que fazer? Obtain shared preference, tá? Então a gente tem que pegar essa instância, get instance, tá? Então aí para isso a gente coloca final shared preferences. Vou dar um enter aqui, importei o shared preference, tá aqui, tá? E aí eu vou chamar também de prefs igual a await shared preferences.get instance, tá? E aí agora que eu tenho a minha instance, né, esse prefs aqui, eu consigo fazer o seguinte: await prefs.set string. Legal? Antes de fazer o set string, eu vou transformar ele para um JSON. Lembra que eu falei? A gente vai ter uma lista de number model, só que a gente não consegue passar essa lista de number model e salvar no local storage. A gente precisa transformar ela para uma string, tá? E aí para isso, então, a gente vai fazer o seguinte: final data to be saved, dados para serem salvados, vai ser igual a JSON encode. Então tô transformando o que é que esteja aqui dentro para JSON. E aí eu vou fazer list of numbers.map, ou seja, eu vou iterar em cada item da minha lista de números, que é o de number model. E aí para cada item, né, que a gente tem aqui, number, vou chamar de vou colocar aqui item number, a gente vai retornar um item number.toMap, para a gente então transformar ele para map, e aí no final a gente faz um aqui .toList, a gente transformar de interval para lista, certo? Bom, então deixa eu salvar aqui, adicionar uma vírgula aqui, e a gente pode então passar o data to be saved aqui, já que ele é uma string, tá? Mas antes a gente tem que passar uma chave, tá? E essa chave a gente vai colocar aqui em cima. Vai ser uma const string, eu vou chamar de list of int e é igual a list of int e, tá? E essa chave vai ficar aqui, chave, e o valor é esse aqui, tá? Então, mais uma vez, né, olhando aqui, o que a gente tem? A gente tem na parte de string aqui, a gente tem save a string value to action key, tá? Então, o que a gente tem aqui? No set string, se a gente colocar o mouse em cima, ele pede uma string key e uma string valor. Por que a gente precisa de uma key? Porque quando a gente for recuperar esse valor, a gente precisa da mesma key, da mesma chave, para poder acessar aquele valor, tá? E essa chave vai ser esse list of int key, tá? E por que você não colocou direto uma string, Alec? Por que você não fez isso? Porque quando a gente for digitar, tá? Quando a gente for fazer o get string, às vezes a gente tá codando muito rápido e a gente acaba colocando um nome diferente, um nome que não era para ser, tá? E aí vai dar algum problema e às vezes fica muito difícil de debugar e entender qual que é o problema, tá? Então por isso que a gente se acostuma a criar uma variável para aqui, tá? Eu poderia até, aqui em number model, ter criado também uma variável para o number, tá? Porque perceba que eu estou repetindo aqui o number, tá? Eu poderia ter escrito aqui number com 2 R's, tá? E aí teria dado problema aqui na hora, daria problema, né? Na hora de fazer o from map, tá bom? Legal? Então, fizemos o map, transformamos ele para uma lista de maps, e aí transformamos ele para uma string, fazendo o JSON encode, tá? E aí, então, terminamos de salvar aqui o nosso
nossa lista de números. Agora, o próximo vai ser o carregar, né, o load, ou esse numbers list, né? Então, ele vai ser um feature que vai retornar uma list de number model. E aí vai ser load numbers list. Vou colocar o async, já que eu vou usar o await. E aí aqui no final, aqui, a gente vai criar uma final, né? Um shared preference também, para a gente recuperar o prefs, a nossa instância do shared preference. Então, array await shared preference.get instance. Então, recuperei a minha instância. Agora a gente vai fazer o seguinte. Final. Vamos criar uma variável aqui, que pode ser nula. List string é igual a prefs.getString. Então, a gente tem o getString, que ele só espera uma key, tá? E qual key que é essa? É o list of int key, tá? Então, aqui eu salvei com esses dados, e aqui eu vou recuperar os dados que contém essa chave, tá? Que são os dados que eu salvei com a mesma chave, tá bom? Então aqui eu recuperei, tá? Ele pode vir nulo. Por que ele pode vir nulo? Porque quando a gente inicializa o aplicativo pela primeira vez, a gente não tem nada salvo no local storage. Então quando a gente tentar recuperar, ele vai vir nulo aqui, tá bom? E aí a gente vai fazer uma condição. Se o list string for diferente e nulo, ou seja, se ele existe, né? Se ele já foi salvo alguma vez, a gente vai retornar vou colocar aqui, ó, data. Final data. Colocar save. Deixa eu ver como que eu posso falar. Final data from storage. Então, data do storage vai ser igual a. Deixa eu ver. JSON decode. Tá? Então, aqui a gente fez o JSON encode, a gente transformar em um JSON, e agora a gente vai fazer o JSON decode para a gente fazer o inverso. Então a gente vai transformar aquela string para uma lista de maps, certo? Então a gente vai ter o JSON decode, passando aqui o list string, e aí eu vou colocar ele como as list, tá? E eu vou adicionar um parênteses aqui nisso tudo. Por quê? Porque aqui eu vou fazer um ponto map, o number model, e aí a gente vai colocar aqui number map. E aí aqui fora a gente vai fazer um number model.fromMap, passando o number map. E aí no final a gente faz um ponto toList. Salvar, tá? E aí eu vou explicar aqui o que está acontecendo, né? Bom, então a gente recuperou, certo? Como eu disse, a gente recuperou a nossa lista de string. E aí, recuperando a nossa lista de string, que está em JSON, a gente faz o decode para ele, e a gente já sabe, né, que ele é uma lista, né? E quando a gente salvou aqui, a gente salvou ele como uma lista, né? ToList, certo? Então, como eu já sei que é uma lista, eu já coloco ele como list, faço o cast dele, né, como list, e aí eu faço, então, um ponto map, certo? Para a gente poder, então, iterar em cada item da lista, que são maps, né? E aí, então, eu faço o from map, do map, porque eu quero transformar esse map num number model, tá? Então, eu quero fazer o inverso do que eu fiz aqui para salvar, tá? E aí, então, eu transformo ele para uma lista, e aí eu consigo, então, retornar esse valor, tá? Então, eu vou apenas fazer um return data from storage, certo? E aí, caso seja nulo, eu vou fazer apenas um return lista vazia, legal? Vou retornar apenas uma lista vazia se for nulo, se eu não tiver salvo nenhum dado ainda. Legal? Agora, só mais uma e última função, vai ser um feature void, clear numbers list. Assim, final shared preference, como de costume, prefs é igual a await shared preference.get instance. Tá? E aí aqui a gente vai fazer apenas um await prefs.clear. Esse aqui então ele vai servir para a gente limpar a nossa lista de números, tá bom? Bom, então está pronto aqui o nosso Numbers Storage Controller, tá? Agora a gente pode então já consumir ele. Vamos agora então criar um novo arquivo que vai ser chamado Numbers Controller.dart, tá? Então esse aqui vai ser o cérebro, né, do nosso app, e para a gente poder então criar, né,
o número aleatório, né, de 0 a 100, pra gente poder salvar, pra gente poder fazer o clear, tá? Então, só voltando aqui, pra ficar um pouco mais fácil. Se a gente abrir aqui o aplicativo novamente, a gente vê que a gente tem esses três botões, né? Então, cada um desses botões vai ter uma função que vai ser chamada. Então, esse aqui para gerar o número aleatório, que vai gerar de 0 a 100. Esse para a gente limpar a lista, ou seja, dar o clear no storage. E esse aqui para a gente salvar a lista de números, ou seja, salvar, né, o set string aqui, né? Abre aqui rapidinho. Save numbers list, né? Esse aqui para a gente poder dar, então, set string. Aqui, certo? Podemos fechar aqui. E então vamos começar a criar, então, esse numbers controller. Vamos usar o fd class. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos ter uma dependência aqui. Vamos fazer, então, a injeção de dependências, né? Com o numbers storage controller. Ele vai ser dependente aqui desse numbers controller, tá? Então vamos passar, então, aqui no construtor. Numbers controller. Passando this ponto underline storage controller. Injeção de dependências, certo? Agora vamos criar um value notifier. Value notifier que a gente vai usar como gerenciador de dependências aqui para atualizar aqui a nossa tela sempre quando a gente adicionar um número. Ele vai ser então uma lista de number model, certo? E aí eu vou chamar aqui de numbers e eu vou inicializar ele com uma lista vazia. Agora vamos adicionar a nossa primeira função, que vai ser add random number, que vai ser esse botão gerar número aleatório aqui, tá? Vou apagar aqui. Legal. Bom, então como que a gente gera um número aleatório? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um numbers.value vai ser igual a uma lista de spread operator no numbers.value, ou seja, eu estou pegando todos os números que já continham no numbers value. Então, se tem uma lista aqui, ó, por exemplo, 2 e 3, 2, 3 e 6, tá? Então, se esses números já eram contidos aqui nessa lista, eu estou recriando essa lista, adicionando esses números que estavam, 2, 3 e 6, e mais um número aleatório, que vai ser um number model random. Vamos importar aqui do Dart Math, tá? Essa biblioteca, Dart Math, ponto, next int, 100, tá? Então, isso eu estou basicamente dizendo que eu quero um número aleatório de 0 a 100, tá? Então, eu estou pegando 2, 3 e 6 e adicionando mais um número aleatório, tá? E por que eu apenas não faço isso, ó? Numbers.value.add. Porque se eu fizer assim, o value notifier não vai conseguir entender, né, que a lista foi modificada por causa do hash dele, tá? Então isso aqui dá até uma aula a mais. Eu não vou conseguir explicar aqui, mas entenda que quando você quer que o value notifier entenda que a lista foi alterada, você tem que recriar a lista, tá bom? Então, vai ser apenas isso, o add random number, está pronto, tá? Vamos então para o próximo. Só dar um tab aqui, legal. Agora vamos para a próxima função, que vai ser o save list. Feature void save numbers list. Eu vou só receber aqui o build context. Já vou explicar o porquê. E aí a gente vai dar então um await storage controller ponto save numbers list. E aí vamos passar aqui numbers.value, certo? Porque ele espera uma lista de number model e a gente consegue então acessar a lista de numbers number model dentro aqui do nosso numbers.value. Legal? E aí agora então a gente vai checar se o context.mounted. Por quê? Porque context.mounted, porque é uma função assíncrona aqui. E pode ser que quando acabar de executar essa função assíncrona, quando chegar aqui, pode ser que a gente já tenha removido, né, esse widget da árvore de widgets. E aí dá problema, tá? Então a gente precisa fazer essa checagem. E aí, se tiver true, a gente vai fazer um scaffold messenger.off, passando o context.show snack bar, para a gente mostrar então uma mensagem para o usuário que o número foi adicionado. Então, com o snack bar, vamos pegar o content aqui, um text falando apenas números aleatórios salvos com sucesso. Certo? Vamos adicionar ponto e vírgula aqui e salvar. Certo?
Então tá pronto agora o nosso Save Numbers List. Vamos agora para o próximo, que é o Future Void Load List, para a gente poder então carregar a lista, tá? Então a gente vai fazer o numbers.value vai ser igual a await storage controller.load numbers list. Ele vai retornar então uma lista de number model, tá? Ele é um feature, já estamos dando o await, então já vamos receber direto o list number model, já estamos adicionando esse valor para o numbers.value. Certo? Agora a última função vai ser um feature void, adivinha qual? É o nosso limpar lista, tá? O nosso clear numbers list. Vou também receber aqui o build context. Eu também quero mostrar o snack bar, certo? Vamos adicionar o async, já que vamos usar o await. E aí vamos usar então await storage controller .clear numbers list. Então vamos limpar e aí logo em seguida a gente faz um numbers.value é igual a uma lista vazia. Por quê? Porque a gente limpou do local storage, então temos que atualizar o nosso estado aqui do aplicativo, tá? E aí a gente faz também a mesma coisa que a gente fez no save, que é if context.mounted. A gente faz um scaffold messenger.off context.show snack bar. Passando o snack bar aqui. E aí, E aí dentro do snack bar temos o content. Vai ser então um text com a mensagem números aleatórios limpos com sucesso. Certo? Vou adicionar um ponto e vírgula aqui. Vamos adicionar um const aqui. E aí podemos então salvar. Certo? Bom, então acho que está pronto o nosso Numbers Controller. Agora a gente pode então ir para a parte dos widgets, criar essa tela aqui. Bom, vou fechar ele aqui então, vamos para o Home Screen. Bom, aqui no Home Screen a gente vai já criar então aqui em cima o Final Numbers Controller. Então vamos criar uma instância do Numbers Controller. Vai ser então Numbers Controller. E aí vamos ter que passar a dependência que é o Storage Controller. Então vamos criar também o Numbers Storage Controller aqui, certo? Então temos aqui o Numbers Controller criado. E aí vamos então fazer um init state. Aqui dentro do init state, ou seja, quando inicializar o estado, o que você acha que a gente tem que fazer. Dou 5 segundos aí para pensar o que a gente tem que fazer, ou pausa o vídeo aí. A gente vai ter que inicializar o nosso estado tentando carregar a nossa lista de números, tá? Por quê? Porque se a gente já salvou anteriormente uma lista de números aleatórios, a gente precisa então recuperar essa lista antes de mais nada, tá? E aí para isso a gente faz numbers controller.load list, certo? Para a gente então poder carregar essa lista de números, certo? Lembrando que caso ainda não tenhamos salvo nenhum número, nenhuma lista de números, certo? Mais uma vez voltando aqui no Storage Controller, quando a gente faz o load numbers list, a gente tenta carregar e ele vem nulo, ele vai apenas retornar uma lista vazia, tá bom? Legal, agora então vamos para os widgets. Bom, então temos o scaffold já aqui, e aí agora vamos adicionar um safe area, e body, né? Safe area. Você não sabe o que é o safe area, ele serve para que você dê um espaço nessa parte aqui. Então, se você colocar um texto, um widget de text aqui, por exemplo, ele vai ficar aqui embaixo do número, tá? Aqui embaixo desse status bar que a gente chama. E aí vai ficar muito ruim da gente ler. Então, o safe area, ele coloca todos os widgets na área que é possível de você ler, tá? Então, ele ficaria aqui e aí ia ficar mais fácil para ler, tá bom? E agora, então, vamos colocar o child dele, filho, que vai ser um column. O column, a gente vai ter um main access alignment com main access alignment space between. Por que space between? Porque a gente vai ter dois elementos. Um que vai ser a lista de números, que vai ocupar esse espaço inteiro. E o outro que vai ser ali uma row, né? Uma linha com os botões, que vai ser esse aqui. Então a gente está fazendo um espaço entre os dois.
e eu vou dar um expanded, né, nessa parte aqui, na lista de números, para ele expandir tudo, tá? E aí empurrar toda essa linha aqui para baixo, certo? Então a gente vai ter o Children, onde a gente vai ter primeiro um Value Listenable Builder, que é onde a gente vai ouvir, né, as alterações da nossa lista de números, do nosso aqui, Numbers Controller, tá? Nosso Value Notifier aqui com a lista de números, tá? Vamos lá, vamos colocar o Value Listenable, que é o Numbers Controller.numbers, tá? É esse valor que a gente vai ficar ouvindo, certo? E aí, aqui no builder dele, a gente tem um build context, que a gente não vai precisar. A gente tem a lista de number model atualizada, então sempre quando ela for atualizada, a gente vai receber aqui a nova lista. E a gente tem esse widget que a gente também não vai usar, tá? Então os parâmetros vão ficar da seguinte maneira. Build context não vamos usar, o list de number model. Vou colocar aqui numbers list. E aí, o widget que a gente também não vai usar, tá? E aí, como eu disse, a gente vai usar o expanded, né? Pra gente poder expandir essa lista de números inteira, tá? Aí ele vai ficar só com esse espacinho aqui pra essa row, tá? E aí aqui a gente... Opa! Aqui a gente vai colocar, então, o seguinte. A gente vai fazer o child. A gente vai colocar numbers.isInt. Coloquei o nome, numbers list, né? É numbers list. Numbers list.isInt. Tá? Então eu tô fazendo o operador ternário aqui, né? Para saber se é uma lista vazia. Porque se for uma lista vazia, a gente vai retornar o seguinte widget. Const enter. Com o child vai ser um text. Comece gerando um número. E aí a gente vai colocar apenas um style rapidinho aqui, com o text style, font size 24 pixels, certo? Então, veja que ele tem esse texto aqui, né? Comece gerando um número, por quê? Porque a gente não tem nenhum número ainda na lista, tá? Então, enquanto a gente não tiver nenhum número na lista, a gente vai mostrar esse widget aqui. Esse widget aqui, certo? E aí, caso a gente tenha, então, o else, né? Colocamos os dois pontos. A gente vai colocar uma list view, uma lista aqui de widgets, tá? E aí, esse list view, a gente vai ter o children, que vai ser o seguinte. Vai ser o numbers list.map. Então, vamos fazer uma iteração aqui em cada item. Vou chamar aqui de number model. E aí, a gente vai retornar aqui um text. Aqui dentro do text, vamos colocar number model.number, tá? Lembrando que a gente tem o number dentro desse modelo do number model. E aí eu vou fazer um ponto toString, já que o text ele espera, né, uma string. Legal? Aí agora a gente vai fazer um style. Vou colocar um const text style. A gente vai colocar um estilinho aqui para esse texto. Vamos colocar um color, colors.white. Font size 48 pixels. E aí a gente vai colocar um font weight e font weight.bold, tá? Para deixar a letra um pouco mais grossa, certo? Agora faltou o ponto toList, né? Que o list view ele espera uma lista de widgets, tá? Então a gente tem que fazer um ponto toList, tá? Vamos salvar para ele dar uma formatada legal. Adicionar um vírgula aqui. E beleza. Bom, já vamos executar, tá? Agora, o próximo passo vai ser adicionar esses três botões aqui, tá? Mas já vamos executar, então, esse aplicativo aqui, pra gente já vendo como que ele tá ficando, tá bom? Vamos só adicionar aqui um text align, pra gente poder, então, deixar o número, né, aqui no centro, em vez dele ficar aqui na esquerda, tá? Vamos colocar um text align.center, certo? Então, o número, quando ele for gerado, ele vai ficar aqui no centro, certo? Bom, agora então, vamos aqui fora. Ver qual widget que é esse. É a nossa coluna, lembrando que a gente tem um item, esse widget aqui. Esse widget, ele é a nossa lista de números.
E aí aqui embaixo a gente vai colocar então uma row, tá? Só antes da row a gente vai colocar um padding, pra gente poder então dar um espacinho aqui na esquerda, embaixo, na direita e em cima também, mas em cima a gente não vai precisar, tá? Só pra adicionar para realmente não ficar encostando aqui nesses botões, tá bom? Então vamos lá, padding, const, add, inset.all de 16 pixels. Então 16 pixels aqui, 16 aqui, 16 aqui e espaço. E aí o child dele, o filho, agora sim vai ser uma row, uma linha. Então um widget do lado do outro, certo? E aí a gente vai ter, então o children vai ser um elevated button, o onPressed vai ser numbers control.add random number, tá? Esse primeiro então vai vai invocar a função para adicionar um número aleatório. O child dele vai ser um const text gerar número aleatório. Vamos adicionar uma vírgula aqui e salvar. Tá? Já temos aqui o primeiro botão, gerar número aleatório. Vamos ver se a gente clica aqui, se aparece aqui os números. E aí tá aparecendo aqui pra gente. Então, 11, 85, 60, 45, 90, 55. Tá? Agora, se a gente fechar só, mostrando, a gente fechar. Ver se eu acho aqui o app. Cadê local storage? Aqui. Se a gente fechar e abrir, ele não salvou nenhum número ainda, tá? Vamos executar aqui novamente. Executar sem depuração. Como a gente não deu build, o botão aqui não salvou, tá? Então vamos executar novamente. E aí temos aqui e não a lista de números não foi salva, tá bom? Então vamos agora adicionar mais os outros dois botões. Um vai ser numbers control.clear numbers list. Temos que passar o context, a gente tem que passar o context, vamos colocar aqui como uma função anônima, certo? E aí o child dele vai ser um text impar list, certo? Salvar, vírgula, salvar, vírgula aqui também, tá? Vamos só dar um espaço aqui entre esse e aquele botão. Só vou aqui dar um main active alignment, um space between, tá? Então colocamos espaço entre os botões. Eu só vou colocar também, mudar o background, a cor aqui de background aqui desse botão, certo? E aí para isso, aqui eu vou colocar style elevated button style from. E aí a gente tem o background color aqui. Eu vou colocar uma cor vermelha, uma cor de danger, né? Para tomar cuidado. Tá? Impar lista. Legal. Agora vamos para o último botão. Elevated button. E aqui a gente vai chamar a função numbersController.save numbers list. E a gente tem também um context, então vamos colocar aqui como uma função anônima. O child vai ser também um text, const text. Eu vou colocar aqui salvar, vírgula. E aí vamos também mudar o background dele. Style elevated button.style from. E aí a gente tem então background colors.green. É uma cor verde aqui, tá? Salvar, certo? Então salvamos o arquivo e acho que está pronto o aplicativo. Vamos então gerar número aleatório. 52, 57, 22. Se a gente clicar em salvar, números aleatórios salvos com sucesso, tá? Então vamos ver se salvou mesmo. Se a gente fechar aqui, 52, 57, 22. Vamos fechar aqui. Abrir de novo. E aí temos aqui 52, 57 e 22 salvos, tá? Só dar mais um run aqui. Assim, depuração. Vou fazer o build novamente. Legal, então temos aqui a nossa lista, tá? Que foi salva, a gente pode gerar mais números aqui. Vamos ver se a gente... Agora, se a gente gerou mais esses dois números, se a gente fechar sem o salvar e abrir novamente.
os últimos 2 números não foram salvos, certo? Agora, se a gente clicar aqui novamente salvar e a gente fechar, veja que ele realmente vai salvar aqui no Local Storage. Legal? Agora, para a gente completar, limpar lista, a gente clica em limpar lista, número aleatórios limpos com sucesso. E agora, se a gente fechar e abrir novamente, a gente não deve mais ver nenhum número. E é isso que tá, é isso que a gente vê. A gente não vê mais nenhum número, tá? Mostrando que realmente está funcionando o Local Storage, tá bom? Bom, uma função muito prática que praticamente todo mundo usa em todos os aplicativos é salvar o token de acesso do usuário, ou seja, para ele poder ser autenticado e não ter que ficar fazendo login e colocando login sim a toda hora, a gente salva o token no Local Storage, no celular dele, né? Para que ele consiga recuperar aquele token e conseguir acessar as calls, né, da API, tá bom? Bom, então é isso, espero que tenha ficado claro, tá? Foi um vídeo um pouco longo, acabou ficando mais longo do que eu pensava, mas o que importa é o conteúdo que eu tô passando para vocês, tá? Espero que vocês realmente tenham gostado, se curtiu, deixa o like, se não estiver inscrito ainda, se inscreve, tá? E se você quiser participar do Flutter Dicas Bootcamp, você é mais que bem-vindo, tá? E aproveite mais uma vez do dia 23 de novembro até o dia 1 de dezembro do ano de 2023, eu tô dando aí 20% de desconto com o cupom BFFDB, que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, é só mandar aí nos comentários ou mesmo no Instagram e vai ser muito legal te ajudar. Fechou? Valeu, Coder, e até o próximo vídeo.